E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, nós vamos dar aí a vocês 20 opções de peixes para viverem muito bem em aquários de 84 litros, tá bom? É um quadro aí que já está antigo no canal, porém eu percebi que eu nunca havia feito para aquários de 84 litros. Então, para compensar vocês, trouxe aí 20 ótimas opções de peixes, muitos desses populares que vocês podem encontrar com bastante facilidade em lojas de aquarismo, tá? Então, fiquem ligados aí que após a vinheta, nós vamos começar a falar sobre esses 20 peixes, hein? Número 1, Tetra Neon. Vamos começar a nossa lista aí com um dos peixes mais populares e queridos dentro do aquarismo brasileiro, né? Que é o Tetra Neon. Muitas pessoas adoram esse peixe, porta de entrada, e que vive numa faixa de pH de 4,5 a 7,0. E a temperatura vai de 24 a 30 graus e é um peixe cardumeiro, tá? Então aí para 84 litros vocês podem colocar 10, 15 exemplares que vai ficar bem legal, com uma filtragem boa também, tá bom? Muita decoração de troncos, plantas, que vocês vão ver que o peixe vai ficar a coisa mais linda, tá? Então é excelente opção para aquários de 84 litros, que não é tão grande assim, mas que é muito confortável para uma galerinha como os Tetras Neons, valeu? Número 2, Ramirez, outro peixe muito popular e querido aí no aquarismo, né? Eu diria que é o ciclídeo anão mais conhecido e querido, né, pelos aquaristas aí de água doce. E o Ramirez vive numa faixa de pH de 4,5 a 7,0. E a temperatura vai de 24 a 30 graus. E vocês podem colocar aí entre 1 a 2 exemplares dentro desse aquário, tá? De preferência 2 fêmeas, para vocês evitarem aí conflitos caso seja um casal, porque em épocas de desova provavelmente os Ramirezes vão brigar com outros peixes ao redor, e vocês obviamente vão colocar esses caras em um aquário comunitário, que eu bem sei, né? 84 litros, vocês vão colocar alguns tetras com esses Ramirezes, tá? Então fica aí uma excelente opção aí para vocês também, valeu? Número 3, Papilocromes, outro ciclídeo anão muito conhecido no aquarismo, que cabe perfeitamente dentro desse aquário de 84 litros, tá? O Papilocromes vive numa faixa de pH de 6,0 a 7,2 e sua temperatura vai de 22 a 28 graus. E nessa litragem vocês podem colocar apenas um exemplar, que já está bem legal. Apesar de ser um ciclídeo anão, eu diria que o Papilocromes cresce bastante em relação a alguns outros ciclídeos anões, tá bom? É um peixe tranquilo, vive perfeitamente em aquários comunitários, desde que sejam peixes compatíveis, tetras, peixes de fundo como coridoras, cobrinha-culha, animais bem pacíficos, tá? Então o Papilocromes vai ficar de boa com esses animais. Número 4, Apistograma. Mais um ciclídeo anão que cabe perfeitamente bem dentro desse aquário de 84 litros. O Apistograma vive bem numa faixa de pH de 6,0 a 7,0 e temperatura vai de 22 a 28 graus. Vocês podem colocar 2 fêmeas ou um casal ou apenas um, tanto fêmea quanto macho, aí fica a critério de vocês, tá? Mas é a mesma coisa vale para os Ramirezes. Caso vocês queiram colocar um casal, tem que tomar cuidado, porque os apistogramas também podem adotar um comportamento agressivo com os outros peixes, pois eles vão proteger a sua prole, tá? Então, tomem bastante cuidado. Não querem ter problema nenhum? Coloque apenas um exemplar nesse comunitário, que vocês vão ver que vai ser a coisa mais linda e vai dar muito certo, tá? Número 5, Cribense. Mais um ciclídeo anão, hein, galera? Fica perfeito para um aquário aí de 84 litros e os cribenses vivem bem a partir de 6,0 a 7,5 no pH e a temperatura vai de 24 a 28 graus. Os cribenses, em relação aos outros ciclídeos anões que eu citei acima, são mais agressivos, então eu descarto a possibilidade de colocar um casal dentro de um comunitário de 84, até porque os cribenses crescem um pouquinho mais, adotam um comportamento muito agressivo, então
Caso vocês queiram um comunitário nessa litragem, coloque apenas um, tá? Ou fêmea ou macho, para vocês não terem grandes problemas. E também tem a questão de indivíduo, né? O macho, por exemplo, pode adotar um comportamento agressivo, tá, galera? Então, observem bem, coloquem bastante plantas, tocas, para evitar o máximo possível esse contato com os outros peixes. Mas pode ser que o cribense também seja um doce de peixe e viva muito bem com os outros peixinhos ali ao redor. De preferência, peixes mansos, tá? Não coloquem outro ciclídeo ali dentro, porque as chances de rolar brigas são bem grandes. Número 6, tetra cego das cavernas. Esse peixe também é muito legal, porque assim como o nome dele já bem diz, ele realmente é cego. Com o passar dos anos, ele sofreu essa evolução, já que ele vive em locais totalmente escuros, dentro realmente de cavernas alagadas, então a visão dele se tornou irrelevante para ele sobreviver. Então, ele realmente é cego, ele não possui olhos, é totalmente fechado essa parte dele, e ele sobrevive muito bem, ele é muito voraz, pega comida, que é uma maravilha. Eu diria que é um dos primeiros dentro de um comunitário a começar a pegar comida, porque apesar da falta de visão, ele tem um olfato super apurado em relação aos outros peixes, então ele vai direto na comida. Fiquem tranquilos, ele não vai sofrer, ele é adaptado para isso, ele sofreu essa evolução, então fiquem tranquilos. E questão também de iluminação é indiferente, vocês podem botar uma luz bem forte, como não botar nada, que para ele tanto faz. Não precisa ter esse controle aí de relógio biológico para esse animal, tá? E o tetra cego das cavernas vive numa faixa de pH de 6.0 a 7.5 e temperatura 20 a 26 graus. E tem um detalhe extremamente importante que eu quero deixar para vocês aqui, caso vocês queiram ter esse peixe. Quando eles são menores, eles praticam uma palavra que infelizmente eu não posso falar aqui no YouTube porque eu vou perder alcance. Mas como eu posso resumir isso? Por exemplo, quando um ser vivo consome outro ser vivo, tá? Vocês já devem estar ligados nessa palavra, eu não posso falar aqui. Então, entre eles, quando eles são mais jovens, eles praticam esse tipo de atividade. Então tem que tomar cuidado, de preferência aí tentem separar os filhotes no início, deixem eles crescerem para depois vocês colocarem os adultos juntos, que assim as chances deles praticarem esse tipo de modalidade, que não é nada legal, né, são bem menores. É praticamente nula. Então fica esse alerta aí para vocês, valeu? Número 7, Molinésia, outro peixe muito querido, né? Eu diria aí que é um dos poecilídeos mais amados dentro do aquarismo. Muitas pessoas começam com esse peixinho, inclusive. E as molinésias vivem bem num pH de 7.0 a 8.5. Temperatura vai de 18 a 28 graus. E a molinésia é um animal extremamente adaptável, tá? Ela vive na água doce quanto na salobra. Tem pessoas que conseguem adaptá-la em águas salgadas, ou seja, colocam até mesmo em aquários marinhos. É possível, com uma boa adaptação. Eu, pessoalmente, nunca coloquei, mas já vi pessoas colocando e estava super bem, reproduziu inclusive, que é uma coisa que não é muito difícil de acontecer com a molinésia, né? Mas ela vive muito bem também, ela é muito fácil de cuidar, extremamente adaptável, mas é aquilo também, o que muitos aquaristas iniciantes pecam na molinésia é a questão de colocar uma água muito mole, tá? Vocês precisam mineralizar essa água. Então, às vezes, a perda de muitas molinésias de aquaristas iniciantes é justamente por causa disso. A galera coloca numa dureza muito baixa, praticamente nula, usando apenas a água da torneira, que vem praticamente zero minerais, né? Então, vocês precisam adicionar minerais na água dela, caso vocês queiram vê-la na sua plenitude da saúde, tá? Número 8, Tetra Glowlight, outro peixinho muito legal, super manso, que consegue viver perfeitamente em aquários de 84 litros, em cardume de preferência, tá? É um peixinho aí que vocês podem colocar 10 com tranquilidade dentro desse aquário, que vocês vão ver a coisa mais linda. Eles são realmente bem coloridos, colocando plantas, rochas, troncos. Eles vão realçar ainda mais a sua coloração. Na minha opinião, é um dos tetras mais bonitos, tá? Eu tenho aqui em casa no meu plantadinho e eu posso dizer a vocês que é a coisa mais linda que tem. Eles vivem numa faixa de pH de 6.0 a 7.5 e temperatura vai de 24 a 28 graus. Número 9,
peixe agulhinha. É um peixinho aí de superfície, muito bonitinho. Lembra muito um Rocket Gar versão mini, né? É um animal carnívoro, então vocês precisam tomar cuidado, porque aquele peixinho que vocês colocam ali dentro do aquário, que couber na boca dele, ele vai caçar e vai comer, tá? Não vai pensar duas vezes. E os agulhinhas vivem numa faixa de pH de 7.0 a 8.0. Temperatura vai de 24 a 28 graus. E o recomendado aí é ter um grupinho de 5 indivíduos, tá? Então 84 litros é perfeito para eles viverem confortavelmente. Número 10, Coridora. Também não podia faltar na nossa lista, né, galera? A Coridora aí, que é um dos peixinhos de fundo mais queridos do aquarismo, muito simpáticas, e vocês conseguem encontrar aí diversas variantes de coridoras. Então fica a critério de cada um, a gosto pessoal, né? Tem diversas coridoras e elas vivem no geral numa faixa de pH de 6.0 a 7.5. Temperatura vai de 18 a 28 graus e vivem em grupos de pelo menos 5 indivíduos, tá? Então não se esqueçam disso. Não coloquem uma, duas, porque elas vão ficar acuadas, vão se sentir um pouco intimidadas, porque são animais realmente bem tímidos e ficam mais à vontade em grupos, valeu? Número 11, Baiacu Figure 8. Esse peixinho é muito legal, eu também tenho aqui em casa. E eu posso dizer a vocês que em um aquário de 84 litros, vocês conseguem colocar aí de 3 a 4 exemplares, numa boa, porque são baiacus que não crescem tanto. Eles podem chegar aí aos seus, no máximo, 7 para 9 centímetros. Eu diria até que 9 centímetros é até muito para esse baiacu, tá? E são animais carnívoros, tá bom, galera? Dificilmente vocês vão conseguir oferecer rações. É possível, mas é um pouco mais complicado. Eu aqui em casa, eu não dou ração para os meus não, tá? Nem tentei, mas não faço muita questão não. Eu prefiro dar proteína animal direto mesmo para eles, como verme do besouro do amendoim, o próprio besouro. É bom vocês também oferecerem aí casca de moluscos para poder ocorrer o desgaste dos dentinhos deles, né? Porque esses dentes que eles possuem não param de crescer, então é interessante que vocês ofereçam algo duro para eles roerem, como alguns moluscos para eles quebrarem, né? E ter essa sensação da lixa dos dentinhos deles. Vale muito a pena, tem que ter esse tipo de alimento para eles, senão eles vão acabar sofrendo com isso, valeu? E eles vivem numa faixa de pH de 6.6 a 7.5. Temperatura 22 a 28 graus. Vivem numa água doce, mas também vivem na água salobra. Eu recomendo água salobra, tá? Quando são bem novinhos, podem viver aí com tranquilidade numa água mais doce. Mas a partir do momento que eles vão crescendo, eles precisam de uma salinidade mais alta na água. Então eu recomendo que vocês aumentem essa salinidade da água, deixem a água salobra o suficiente para esses animais viverem muito bem, tá? E coloquem minerais na água. De preferência, coloquem aí sal marinho, que já contém todos os minerais necessários para eles viverem muito bem. Valeu, galera? Número 12, Colisa. Outro peixinho aí muito querido, que na verdade atualmente que não chama mais de colisa, né? E sim Trichogaster lalius, mas eu vou chamar de colisa porque é assim que nós conhecemos e é assim que também costuma ser vendido em lojas de aquarismo, tá? Então a colisa ficou popularmente conhecida com esse nome. E elas vivem muito bem numa faixa de pH de 6.6 a 7.5. Temperatura 22 a 28 graus. É um animalzinho aí muito legal, muito querido também por muitos aquaristas, que vive aí com tranquilidade em um aquário de 84 litros. Eu colocaria apenas uma, junto com algum cardume de tetras, barbos, coisas relacionadas, tá? Peixes tranquilos, que ela possa se relacionar muito bem e evitar qualquer tipo de conflitos, valeu? Número 13, peixe gato de vidro. Esse peixe é muito legal, realmente ele é transparente, parece muito com um vidro, vocês conseguem ver tudo que tem dentro dele ali dentro, né? O organismo dele, como tudo funciona, é bem legal. E ele vive numa faixa de pH de 4.0 a 7.5, então pega um range bem alto
e vive também numa faixa aí de temperatura de 20 a 28 graus. Vive com tranquilidade em aquários de 84 litros. Vocês podem manter apenas um indivíduo ou um grupinho de 5 deles, valeu? Número 14, Killifish Golden Panchax. Outro peixe que eu também tenho aqui em casa, então posso dizer a vocês que é um peixe sensacional, muito legal para vocês colocarem aí em um comunitário, pois ele vai ficar na superfície, pode formar um casalzinho que não tem problema, ele não tem o hábito de ser um peixe agressivo, mas sim é um predador, tá? Tem que tomar cuidado, evitem colocar peixes muito pequenininhos, porque os killifish eles têm uma tendência ao carnívoro, então se eles verem aquele peixinho dando sopa dentro do aquário, eles vão consumir, tá? Eles têm uma boca grande, eles comem mesmo, tá, galera? Então coloquem aí com alguns peixes um pouquinho maiores, não coloquem tetrafoguinho, não coloquem rasboragala, que são peixes muito pequenininhos, né? Que eles podem acabar comendo, até mesmo alguns neons pequenos, tá? Dependendo aí da voracidade desses panchax, eles vão consumir até neons maiores. Evitem, coloquem peixes um pouquinho maiores, mais gordinhos, né? Para vocês não terem esse tipo de problema. Eles vivem numa faixa de pH de 6.0 a 7.2 e temperatura vai de 24 a 28 graus. Número 15, Jordanella. Outro peixe aí muito conhecido também no aquarismo, embora em muitas lojas não possuam esse peixe. O que eu acho uma grande pena, né? Porque é um peixe muito bonito, super colorido e vocês conseguem manter dentro dessa litragem com tranquilidade. Vocês podem formar um casal dentro desse aquário com tranquilidade. E o Jordanella ele vive tanto na água doce quanto na água salobra, tá? Aí é indiferente, vocês podem manter tranquilamente no doce, como também tranquilamente na água salobra. Então é um peixe bem versátil, que vocês podem aí formar uma fauna bem legal, um comunitário de água salobra ou um comunitário de água doce, que ele vai se adaptar numa boa, tá? Ele vive numa faixa de pH de 6.6 a 8.0 e temperatura vai 18 a 30 graus. É um peixe muito versátil, que se adapta muito bem a diversos tipos de parâmetros. Número 16, Mato Grosso, outro peixe muito querido, né? Muito antigo aí no aquarismo. Acredito que a maioria dos aquaristas já tiveram esse peixe. É um peixe aí muito encontrado em lojas de aquarismo aí junto com os neons, né? Geralmente até em pet shops vocês conseguem encontrar com certa facilidade. E é um peixinho aí de cardume também. Podem manter aí uns 10 exemplares, até um pouquinho mais se vocês tiverem uma boa filtragem dentro desse aquário, né? E eles vivem numa faixa de pH de 5.0 a 7.5. Temperatura vai de 20 a 30 graus. São peixes aí muito resistentes, perfeito para aquaristas iniciantes, valeu? Número 17, peixe mexerica. Outro peixe aí muito conhecido, possui em muitas lojas de aquarismo. É um peixe também bem versátil, que vive muito bem na água doce, quanto também na água salobra. Embora, na minha opinião, eu manteria mais numa água salobra, tá? O mexerica, ele vive numa faixa de pH de 7.0 a 8.0. Temperatura vai de 24 a 28 graus. E vocês conseguem manter aí um grupinho de 5 exemplares com tranquilidade dentro desse aquário, valeu? Número 18, mocinha. Mais um peixe muito querido, né? O cachorrinho dos aquários. Muito bonitinho e simpático, tá sempre interagindo com o aquarista. Toda vez que o aquarista vai lá cuidar do aquário, a mocinha é sempre a primeira a dar as caras, fica fazendo gracinha, quer comer, é um peixinho extremamente voraz, uma excelente caçadora de caramujo para quem tá infeliz aí com os caramujos dentro dos aquários. A mocinha é uma excelente opção aí natural para vocês eliminarem esses caramujos indesejáveis, tá? Então fica aí a dica para vocês. Podem colocar apenas uma dentro do aquário, mas pode também colocar mais umas 2, 3. Eu só diria para tomar um pouquinho de cuidado, porque a mocinha pode adotar um comportamento um pouquinho agressivo entre elas. Eu, pessoalmente, manteria apenas uma dentro desse aquário, tá? Apesar delas não crescerem tanto, é bom vocês manterem apenas uma. Minha opinião, tá? Elas vivem numa faixa de pH de 5.5 a 7.5.
Temperatura vai de 18 a 28 graus. Número 19, neon negro. Outro peixe lindo demais, que vive com tranquilidade nesse tipo de aquário de 84 litros. E vocês podem aí colocar entre 10 a 15 com tranquilidade, a depender aí da filtragem que vocês vão utilizar, né? É claro. Vive muito bem com outros peixes igualmente mansos. Podem colocar aí plantas, troncos, que vocês vão ver que o peixe vai ficar ainda mais bonito, tá, galera? Então fica uma excelente opção de peixe de cardume para vocês colocarem dentro desse aquário. E para fechar, o número 20, vamos mudar um pouquinho, né, galera? Sair um pouco da água doce e partir para a água salgada, que é o peixe ocellaris, também conhecido aí popularmente como peixe palhacinho. Vocês podem colocar um casalzinho com tranquilidade dentro de um aquário aí de 84 litros, marinho, é claro, tá? É um peixe de água salgada. Jamais coloquem eles em água doce e nem água salobra, é salgada. Os palhacinhos vivem aí numa faixa de pH de 8.0 a 8.6 e temperatura vai de 22 a 26 graus. Valeu, galera? Então esses foram os peixes aí para aquários de 84 litros e espero muito que vocês tenham gostado dessa lista bem extensa dessa vez, né? E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o like de vocês, que isso ajuda demais no crescimento do canal, e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Caso tenham gostado mesmo desse tipo de vídeo com 20 opções de peixes, comentem, e caso vocês queiram uma segunda parte com mais 20 peixes, comentem aqui embaixo também, tá? O feedback de vocês é extremamente importante para o crescimento do canal. Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima!